Oi, Ju. Oi, pronto. Boa noite. Boa Boa noite, noite, todo mundo. Rosana. Boa noite, Rosana, que já está aí com oi, querida. Olha, eu espero que a carga da minha bateria aqui não suma, tá? Eu tô de Mas olho na minha também. pois é, se eu por acaso tiver que mudar esse celular de posição e ficar segurando na mão, é porque eu vou ter que colocar o carregador. Então é isso. Boa noite a todos e todas e todos que estão aqui conosco neste fim de tarde, quase Natal. Renata, prazer falar com você por esta via online, que tenha sido a via pela qual estamos falando há um tempo. Prazer, Ju. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente agora, à noite ou outro dia na gravação. É um prazer estar aqui, batendo papo com você. Espero que a gente consiga trazer boas coisas aqui para o pessoal também, nessa véspera de Natal, nessa nossa função de uma live pré-natalina, Encerrar o ano, né? de encerrar o ano. Precisamos fazer jus a essa responsabilidade. Exatamente. Acho que a nossa ideia aqui é uma conversa, é um bate-papo, mas a gente vai se apresentar um pouco e aí eu vou pedir para Renata explicar um pouco sobre a ONG, já dando um spoiler aqui, mas só para as pessoas entenderem qual é o nosso objetivo. Nós duas somos pesquisadoras vinculadas ao Midiato, eu vinculada pela rede Metacrítica, que é uma rede da qual meu grupo de pesquisa faz parte, o Midiato também, mas eu fui pesquisadora, membro do Midiato por alguns anos. A Renata ainda é também, há alguns anos, né, Renata? Não tanto, porque, né, somos jovens e começamos a nossa vida acadêmica faz muito pouco tempo, né? E eu e a Renata, nós nos conhecemos no mestrado, nós duas fizemos ECA, jornalismo, mas nós não nos conhecemos na graduação, nos conhecemos no mestrado. E a partir de então, essa nossa amizade foi para outros campos, mas também ficou na vida acadêmica, nossa pesquisa, publicamos já alguns textos juntos. A minha área de pesquisa é a infância, a adolescência e a comunicação. A Renata desenvolveu pesquisas em outras áreas, mas ela abraça esse tema, essa temática nos nossos trabalhos. E eu acredito que isso tem a ver com essa outra parte aqui da nossa conversa, esse outro braço da nossa amizade, que é a ONG Tempo de Brincar, e é por ela que a gente vai começar aqui a nossa conversa. Eu sou voluntária da ONG, mas quem criou foi a Renata, então eu vou pedir para que a Renata conte um pouco sobre a Tempo de Brincar, a sua história, a trajetória e a pandemia, porque eu estava falando muito sobre isso ontem, da saudade que estamos das atividades da ONG, das ações que a gente faz a Tempo de Brincar, mas a pandemia nos privou disso. Conta um pouco, Renata, para a gente como é que a ONG surgiu. Legal, Ju. Não, mas antes eu quero falar que ontem estava pensando nisso, né, no nosso papo hoje. Não sei se está muito baixo aqui o fone, se tiver me avisem. Não, tá bom. E eu fiquei pensando, né, a nossa amizade foi mestrado, doutorado e muitas desgraças, assim, né? Porque quando a gente Como fala, uma não, boa é uma amizade. amizade que passou por momentos difíceis, as pessoas vão achar que é o doutorado, né? Porque afinal de contas são 4 anos. Mas não, teve bastante emoção no meio do caminho. Mas chegando na questão da ONG, a ONG ela existe desde 2013, né? Eu tive uma filha em 2011, a Laura, que nasceu com um problema cardíaco e ela faleceu. Por isso que eu estou aqui fazendo graça com a Juliana, porque a gente já se conhecia nessa época, né? A Juliana estava ao meu lado. E, e aí a Laura, então, faleceu com 5 meses, né? E ela praticamente viveu no hospital todo esse tempo, teve algumas saídas para casa, passou alguns dias em casa, aí às vezes passava uns dias em casa, tinha uma intercorrência, voltava para o hospital, aí ficava mais um mês e meio, chegou a fazer cirurgias, mas ela acabou falecendo com 5 meses de vida.
E, bom, eu não preciso falar como é devastador, né? Você perder uma filha, um filho, enfim. E eu sempre quis fazer trabalho voluntário, mas eu não sabia exatamente o que iria fazer meu olho brilhar, assim, né? A que eu iria me dedicar. Não era algo que eu soubesse que fosse tão racional assim o que eu queria fazer. Mas 2 anos depois do falecimento da minha filha, eu conheci uma outra mãe, a Fernanda, que também é mãe de uma criança com cardiopatia, da Tali, que tem 9 aninhos. E foi a cardiologista, né, da Tali, que foi a cardiologista da Laura, minha filha, que nos apresentou. E porque ela tinha uma ideia de fazer um trabalho num Dia das Crianças, lá de 2013. E aí a gente se uniu e o objetivo era fazer uma festa, não tinha nenhuma grande pretensão. Mas a gente mobilizou os amigos num crowdfunding, né? E a gente conseguiu pagar 4 festas e compramos os presentes. A gente fez um kit super especial de pintura, de desenho para as crianças, com estojo, com uma mesinha para elas poderem brincar camadas, né? Ter um apoio para poder desenhar e pintar, um super estojo para elas e tal. E foi muito legal, assim. E o que a gente não esperava era que a nossa experiência como mães fosse contar nessa hora, porque a gente pensou que ia para o hospital, na época ali do Dia das Crianças, ia fazer uma doação, levamos um palhaço, levamos música, levamos mágico, fizemos uma atração e a gente achou que assim, o objetivo era proporcionar bons momentos, trazer alegria para as crianças, né? Mas quando a gente, por acaso, comentava que nós também éramos mães de UTI, né, que nós ficamos muito tempo na UTI, os pais se transformavam, né? Porque aí eles tinham uma percepção de, puxa, então você entende do que eu tô falando, o que eu tô passando. Aí muitos abraçavam e choravam, né, com a gente, dessa angústia de viver no hospital. E aí a gente viu, nossa, a gente se surpreendeu com isso, que a nossa experiência era importante para essas pessoas que passavam por isso também, né? E como tinha ainda ficado um hospital de fora, que teve um surto de catapora e a gente não pôde fazer a festa, a gente resolveu direcionar aqueles recursos para o Natal também. Então fizemos uma festa de Natal e a gente teve a mesma percepção, né, por parte dos pais. As crianças ficavam muito felizes com o presente, com as atrações, e os pais ficavam, nossa, muito gratos porque podiam compartilhar com a gente a experiência deles, de longa internação com os filhos. E aí a gente então resolveu dar continuidade. A gente falou, bom, e agora? A gente para, o que a gente faz, né? Para o ano que vem, e a gente resolveu continuar. Então, temos hoje, atualmente, nós somos 3, né, assim, que cuidam da ONG, né, 3 diretoras que a gente fala, eu, a Fernanda e a Soraya. A Soraya é minha irmã, né, foi uma tia de UTI, foi uma super tia de UTI, e também tem muito a compartilhar, porque ela realmente foi muito presente. E nós temos alguns voluntários, entre os voluntários a Juliana, que a Juliana foi convidada de uma forma muito especial para ser voluntária da ONG. Ela morava fora, né, fez o doutorado em Portugal, e quando ela voltou eu falei, então, Juliana, agora você vai começar como voluntária na minha ONG, porque eu sabia que ela tinha muita aptidão para lidar com as crianças. E aproveito e já emendo uma pergunta aqui para você, porque eu também vou perguntar. Que é uma pergunta que eu nunca te fiz, de por que o teu interesse por jornalismo infantil? De onde surgiu isso? Eu sei que sempre, assim, eu acho que eu nunca te perguntei isso, porque sempre foi tão latente, né? Desde que eu te conheci em 2007, eu sabia que era isso que você queria fazer, estudar, a área que você queria estudar era essa, né? E que foi difícil, você teve que abrir muitos caminhos, porque muita gente falava, mas isso nem é jornalismo, né? Sabemos, que, né, muita gente... espero que essa percepção tenha passado ao longo do tempo, já tem algum tempo isso, então até você pode nos contar. Mas eu queria saber como é que surgiu esse tema de pesquisa, esse teu interesse de pesquisa. Eu estava trabalhando na Folhinha em algum ano aí, sei lá, 2004 provavelmente, porque depois da faculdade eu entrei na Folha e comecei a freelar. Trabalhava onde dava. Abriu uma vaga de cobertura de férias, cobertura de licença maternidade. E aí surgiu uma vaga na Folhinha, acho que para trabalhar uns 3 meses, em especiais, algo assim. E eu achei muito interessante. Só que eu não sabia como escrever para uma criança. Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz com uma criança, eu chamei, estava conversando com ela, e eu
estava me referindo a algum colega dela e falei assim, é o seu amiguinho e tal. E a menina falou assim, por que você está falando tudo de um diminutivo? Aí dá aquela pancada, né, aquele tapa, né? E aí eu percebi, eu não sei fazer esse negócio direito. Eu aprendi muito com a Gabriela Romeu, que era a editora na época, que hoje faz documentários sobre infância, escritora, jurada em prêmios sobre teatro infantil. Ela é a minha grande mestre, né? Ela me ensinou tudo o que eu consegui aprender ali na experiência com a Folhinha, mas eu já tinha a ideia de fazer mestrado e tinha um projeto sobre jornalismo feminista, algo assim. Mas depois eu pensei, poxa, né, isso aqui eu gosto, tal, me interesso, gosto muito da temática feminista, mas isso aqui está vibrando, né? Está pulando aqui na minha cara como uma área em que eu já tinha procurado, não tinha achado muita coisa para me ajudar nesse percurso, no aprendizado que eu estava tentando fazer. E eu pensei, puxa, acho que eu tenho que fazer isso. E eu lembrei depois que na faculdade a gente faz, né, todos nós, alunos da ECA, fazemos o Notícias do Jardim São Remo, que atende o bairro que fica logo ao lado da USP, e na minha época, acho que ainda tem, o São Reminho, que é um suplemento para crianças do São Remo. E eu fui fazer São Reminho, acho que logo, assim, a segunda matéria era São Reminho. Eu tenho uma foto que eu estou do lado das crianças que frequentavam o Circo Escola, né, que é super, era onde a gente conseguia a fonte para o São Reminho, e eu estou lá conversando com as crianças, então comecei a fazer essas conexões, assim, poxa, esse tema está sempre na minha vida. E aí, então, eu montei um projeto para estudar jornalismo para as crianças. E aí foi isso, eu tive que tentar 4 vezes para conseguir começar o projeto na ECA. A gente era aprovado na seleção. Era aprovado na seleção, na prova, né? Aí era vetado, tudo bem, claro, né? O projeto, ele foi, inclusive, se aperfeiçoando ao longo do tempo, porque eu fui 4 anos para aperfeiçoá-lo, foi bom. Mas eu percebia que também tinha algumas outras coisas. Aí eu já comecei a perceber, então, um grande preconceito também dentro da academia com o tema. Jornalismo para as crianças é algo menor. É algo que é bobo, é fácil de fazer. Isso aqui nem é jornalismo, é brincadeira, é entretenimento. E não era uma coisa muito diferente também do que eu sentia na redação. Eu lembro que era frequente o comentário assim, de alguém fazendo matéria para a Folhinha, e eu via algo do tipo assim, o fulano está fazendo pauta para a Folhinha essa semana, então ele está de folga. Ou seja, é fácil, né, fazer. Na verdade, dava muito mais trabalho. Né? Conseguir contar algo para uma criança significa saber muito bem como aquilo funciona para conseguir traduzir. Foi por isso. E aí, então, a minha vinculação com o universo das crianças e depois da adolescência, que eu também comecei a estudar, começou. Quando você me convidou, na verdade, eu já acompanhava a ONG lá de Portugal, a gente já estava em contato, né, sobre as coisas que estavam acontecendo. E aí para mim foi um grande prazer, mas eu confesso que eu fiquei assim com muito medo no primeiro dia, sabe? De não... Falei, gente, mas espera, o que eu tenho que fazer? Essas crianças olhando para mim, assim, eu falei, não, eu preciso me comportar bem, assim. E eu não posso escrever para elas, né? Tem que ser no ao vivo aqui. E aí eu já vou adiantar também que a minha grande estratégia, muito bem sucedida até hoje, foi oferecer o bingo como jogatina para menores. As crianças na jogatina, não tem jeito. Assim, a gente tem um armário, o armário tá lá ainda, né? Dos hospitais, né? Eu espero que sim. Então, no armário a gente tem vários brinquedos com os quais a gente tenta estimular brincadeiras com as crianças. E aí eu juro para vocês, eu tento quebra-cabeça, eu tento esses jogos de cartas, mas quando eu coloco o bingo em questão, é sempre muito bem sucedido, sabe essa? Os outros voluntários são bem sucedidos com pula-macaco, com coisas assim, né? Mas com você não funciona, entendi. Não, eu até tento pula-macaco, mas assim, ele Digamos que é meu segundo também plano bem sucedido. Mas o bingo, de
participar. E no meu bingo todo mundo ganha, porque assim, primeiro, qualquer desenho vale. Entendeu? Assim, 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 pode fazer uma estrela que você também ganha. Eu só paro o bingo quando todo mundo ganha, e aí a gente pega, sei lá, umas figurinhas, qualquer coisa, assim, todo mundo ganha e ganha prêmio. Então, Muito bem. saudades do meu bingo. É, é isso, assim. Falta a bolinha, né? Mas tudo bem, a gente inventa que tem a bolinha. Eu gosto do bingo, porque aí eu coloco as menores, assim, acompanhando, né? Porque elas não conseguem preencher a cartela, mas elas ficam ali com a bolinha me acompanhando e as demais jogam para valer, né? E tem os adultos também que querem interferir no nosso jogo. Então. Então, isso que eu até ia explicar, né? Porque no trabalho que a gente vinha fazendo, né, e foi interrompido com a pandemia, que era um trabalho que a gente fazia semanalmente em um dos hospitais voltados para crianças com cardiopatia, crianças e adultos, né? Enfim, a gente fazia uma atividade no sábado de manhã, porque de sábado nada funciona, né? A brinquedoteca tá fechada, tem menos gente, menos médicos passando, e fica meio aquele marasmo no hospital, né? Então, a gente criou uma fidelidade ali nas manhãs de sábado. Então a gente fazia assim, levava artesãs para poder fazer ensinar um artesanato para as mães, e a proposta é que fosse um produto final, né? Então, nada muito longo, nada muito demorado, para ela aprender a fazer começo, meio e fim, porque às vezes quando o projeto é muito longo, desencoraja, né? Porque você está com vontade de fazer aquilo ali, mas você quer ver pronto, eu não tenho jeito para artesanato, né? Então, é uma coisa que ela pode aprender a fazer, de repente ela pode depois fazer para vender, enfim. E enquanto isso, os voluntários, enquanto as mães, né? A gente fala mães porque, infelizmente, ainda 99,9% são mulheres, né? São as mães que acompanham os filhos. Então, enquanto elas fazem esse trabalho com as artesãs, e a gente fica ali batendo papo também, né? Compartilhando experiência, porque o momento também é para isso, né? Para elas desabafarem, falarem das saudades de casa, porque tem muita gente que vem até de fora de São Paulo, às vezes até de fora do Brasil, para se tratar, né? E o nosso SUS é maravilhoso, porque é para todo mundo. E então os voluntários ficam com as crianças fazendo uma atividade, porque as crianças que não estão em UTI, elas ficam no quarto e elas não podem ficar sozinhas, né? Elas ficam com a mãe. Então, se a mãe se desloca para essa área onde a gente faz o trabalho, as crianças, para deixar a mãe fazer alguma atividade, elas também precisam estar felizes, né, fazendo. Então, elas ficam com os voluntários fazendo alguma atividade pré-programada ou de acordo com a idade das crianças que estiverem ali no sábado, porque muda muito, né, a rotatividade é alta, a menos quando são casos de transplante, que aí ficam meses aguardando transplante, se recuperando, né, às vezes quase, ou até mais de um ano. Então a gente acaba ficando amigo, né? Assim, junta pessoas que a gente acaba convivendo o ano inteiro, né? E foi algo que a pandemia interrompeu, né? E ainda não voltamos para esse trabalho semanal. Mas hoje eu estou muito feliz porque ontem, pela primeira vez, a gente conseguiu fazer uma festa de Natal em um dos hospitais que a gente atua. Então já deu para matar um pouquinho a saudade, né? De chegar na pediatria. Já fiquei arrepiada, assim, de chegar, embora a gente não fez uma festa realmente, né? A gente levou um Mickey, né, vestido de Papai Noel, que aí também já vinha com a cabeça, não tinha problema de máscara, de ficar ajeitando máscara, e a gente ter que se preocupar com a máscara do Mickey, ou do Papai Noel, enfim. E aí a gente foi e levou presente para as crianças e o Mickey posava para as fotos, né? Normalmente com as crianças, mas mais com os pais e as mães do que com as crianças mesmo, né? Porque acho que o trabalho é muito... os pais vendo as crianças felizes, acaba trabalhando muito essa questão emocional dos pais, né? Porque a criança é aquilo, assim, que foi uma coisa que eu aprendi muito com a minha filha, que era bebê. Na hora, tá doendo, ela chora. Depois passou, né? A gente não, a gente sofre porque a filha tomou uma picadinha de agulha, porque passou acesso, a gente chora porque vai fazer a cirurgia, a gente chora porque fez a cirurgia. Então, do ponto de vista dos pais, o sofrimento é contínuo, né? A criança, principalmente quanto menor ela for, ela tem aquela reação, né, de choro, porque doeu a picada, porque doeu o procedimento,
Mas depois ela tá de boa, ela tá sorrindo, ela tá dormindo, tá no colinho da mãe, tá mamando, né? E para os pais não, né? Essa angústia, ela é o tempo inteiro. Então, a gente fala que acaba, a gente mira as crianças e acerta os pais, né? Porque eles é que ficam mais nesse encantamento até do que as próprias crianças. E Você tá mudou com saudade, muito. né, Ju? Ah, tô, bastante. Assim, ontem estava, por conta da nossa conversa aqui, estava revendo os materiais da Tempo de Brincar no Facebook, no Instagram, estava relembrando assim das atividades e das crianças, porque como a internação às vezes é longa, a gente vê a mesma criança em várias visitas Uhum, que a gente faz ao hospital. Então, é claro que você vai estabelecendo uma relação. Ela às vezes não lembra muito bem de você, porque você está ali uma vez a cada mês, uhum, mas você lembra dela. E com o tempo, claro que assim, às vezes elas recebem alta e a gente, né, pede esse processo. Às vezes a gente acompanha, olha, essa semana vai ter a alta, então é legal a gente também pode ficar feliz, né, junto com os pais e com a criança. Mas é claro que nesse processo, às vezes, a gente não vê a criança não por um motivo bom, que a né? Não gente, pela alta. né, É, não pela alta, e aí é algo também que a gente vai trabalhando na gente, né, também, faz essa parte perda, né? trabalhar. As perdas para a gente são muito duras, muito difíceis, porque a gente quer. Eu sempre falo para ele, eu não quero te ver aqui semana que vem, né? Quer dizer, eu quero te ver em casa. Mas infelizmente, às vezes a gente não vê porque a criança ou estava esperando na fila e o coração chegou, não chegou, aliás. Daí a importância também das campanhas de doação de órgãos. Para a gente fica muito claro isso, assim, Uhum, como é importante que as é. pessoas se conscientizem e doem os órgãos dos seus familiares, dos seus amigos, que tiverem, claro, né, manifestado, mas também que a gente manifeste esse nosso desejo para os nossos familiares, porque a angústia é muito grande, a gente acompanha. Claro, há vários casos em que a criança sim consegue receber e os adultos também, né? Naquele andar a Uhum. gente também, adultos internados muitas vezes recebem o coração, conseguem que o coração funcione bem, que ele seja aceito, né, pelo organismo, mas também a gente acompanha casos em que esse coração é aguardado, É. mas o E corpo não chega a tempo, né? não dá tempo. Então, e a gente sabe que, claro, acho que o Brasil é um dos países em que há muita doação de órgãos, né? Mas a gente tem um número ainda insuficiente, né? É preciso trabalhar muito mais essa ideia, né? E Ele é insuficiente e também não são todos os centros, né, que fazem o transplante. Então, muita gente tem que vir a São Paulo ou outros grandes metrópoles que tenham hospitais com equipe preparada, né? Porque pelo interior a gente sabe, né, assim, em outros interior, principalmente pequenas cidades mesmo que tenham hospitais, não tem um cardiologista, não tem um cirurgião que está apto a fazer transplante, não tem os equipamentos necessários, enfim. Às vezes até cirurgias simples de coração acabam tendo que vir para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, Recife, outros centros, para fazer essa cirurgia, porque não tem cirurgião cardíaco para fazer em criança, porque você imagina, não basta você ser cirurgião cardíaco, você tem que ser um cirurgião com mão para mexer num órgãozinho ali piquiquitico, né? Então, é tudo isso de complicado, né? Além da necessidade do órgão aparecer com uma pessoa, um doador que tenha mais ou menos o peso adequado, né? Enfim, que o órgão esteja em boas condições, ainda também tem essa, né? De poucos lugares que estão aptos a fazer. Tem uma pergunta aqui, né, sobre como ficou a questão do acompanhamento das crianças internadas durante a pandemia. As famílias ficaram totalmente isoladas, porque as brinquedotecas foram fechadas, essas áreas em comum não podiam ser usadas, né? Porque, enfim, você não dá conta e é ar-condicionado, né? Enfim, ambientes fechados. Então, o isolamento foi total. Agora está começando a abrir um pouco mais. Tem hospitais que estão com a brinquedoteca aberta, mas assim, vai uma criança com um acompanhante, né?
fica ali, então tem um revezamento ali de horas, mas elas não estão interagindo entre outras crianças, né? Essa interação também dos próprios pais para esse compartilhamento de angústias, de medos, também ficou muito restrito. Ontem, então, nessa festa que a gente fez, a gente foi passando, entregando os presentes, o Mickey tirando foto e tal, mas a gente não pôde fazer aquela reunião, né, que a gente gosta de fazer a festa, como todo mundo gosta de fazer festa, né, se reunir num lugar, com a atração, com música, com o que for, e compartilhar todo mundo junto. A gente costumava também fazer, a Ju falou de uma vez por mês, né, de ver as crianças, porque a gente faz um rodízio entre os voluntários, para que cada um só tenha que se dedicar uma manhã por mês, né? Uma manhã de sábado por mês. Então tem esse revezamento, acaba indo só uma vez por mês, para que seja um trabalho que, enfim, né? Você não seja um compromisso, aquela coisa de eu não posso, porque todo sábado eu tenho um compromisso com a ONG. Não, é uma vez por mês. A gente faz uma escala de acordo com a disponibilidade da pessoa, né? Então o voluntário acaba indo uma vez por mês só. E a gente fazia também, né, uma vez por mês, os aniversariantes. A festa para os aniversariantes do mês, no último sábado do mês. E, enfim, e tinha bolo, e tinha velhinha, e tinha doce, e tinha salgado, né? Tinha suco. E agora a gente vai ter que adaptar, porque, claro, a gente não vai parar de fazer festa, mas a gente vai ter que adaptar para essa questão pós-pandemia, né? Não dá para mais todo mundo assoprar velhinha junto. E a gente percebeu na pandemia que o importante era mesmo o encontro presencial, porque a ONG tentou fazer algumas atividades online, mas não funcionou. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque eu, como voluntária, eu percebo que o que as mães precisam? É mãe, né? Não tem jeito. A gente está falando de mulheres mesmo. Aquele encontro delas ao redor de uma mesa, fazendo as atividades, é um momento em que elas conseguem dizer umas para as outras que elas se entendem, que elas compreendem o que uma está passando e elas se fortalecem nesse processo. E como o Encore é do SUS e recebe gente de todo lugar, como a Renata estava falando das faltas, né, das equipes preparadas para cirurgias cardíacas em crianças, a gente tem mãe de Rondônia, do Piauí, do Rio Grande do Sul, então elas se reúnem naquela mesa com aqueles diversos sotaques, falando sobre as suas experiências e se olhando, rindo, elas se tocam, elas fazem brincadeiras umas com as outras, e eu acho que na pandemia ficou muito claro que esse é o momento importante delas. As crianças, claro, elas ficam ali, eu falei do bingo, né, porque essa brincadeira a gente tenta juntar todas as crianças, fazer um momento em que ela possa conhecer o outro menino, a menina que está do quarto ao lado, que ela às vezes só vê e dá tchau, e elas podem interagir, muitas já se conhecem, mas para nós é essencial esse momento de... compartilhamento mesmo, né? Mas de você online sabe porque... não, online não funcionou. A gente tentou, bom, então vamos fazer, porque os hospitais têm internet, todo mundo tem celular, né? E ainda que tua banda não dê para muita coisa, tem internet gratuita na maioria dos hospitais, mas não rolou. E a gente falou, puxa, mas por que não, né? Porque é isso, porque é o compartilhar, é o olho no olho, é o papo, né? Você falou que às vezes, né, infelizmente a gente perde crianças, né, com quem a gente convive durante meses, enfim, que acabam falecendo. Às vezes a gente tem casos de mães que entram em contato com a gente, né, via rede social e conta, minha filha acabou de falecer, eu perdi meu filho. E aí é isso, assim, que a gente fala, bom, a gente trabalha para isso, para que ela se sinta acolhida, que ela sinta que ela tem a quem recorrer, né, gente de fora de São Paulo que, puxa, o filho morreu, e aí? Não tem ninguém aqui em São Paulo, né? Então já aconteceu da gente ir para poder abraçar a mãe e ficar com ela um tempinho, esperando que a família chegue de outra cidade, de outro estado. Enfim, tem de tudo, né? A gente faz de tudo, assim. Tem paciente que, não tá bem, enfim, e aí fala, eu tô com vontade de comer pudim, ou bolo de milho, acho que foi a última, a situação foi com bolo de milho, não me lembro.
Aí a gente pede autorização para o médico, a gente pode trazer bolo de milho? Aí a gente leva bolo de milho, enfim, a gente tenta... o trabalho não é esse, né? Não é de ficar atendendo pontualmente desejos assim, mas se a gente sabe e é algo que está ao nosso alcance, por que não, né? Então a gente vai e faz. Agora eu queria falar do bingo, aproveitar para contar que a gente faz o bingo de verdade também, né? Assim, o bingo valendo prêmios. E, nossa, é um sucesso, né? Não, eu perco as bolinhas. Então, você perdeu as bolinhas de um jogo de bingo que a gente tinha. Aí fomos obrigados a comprar um outro jogo de bingo, que aí esse fica em local reservado pela Soraya. A Soraya é a guardiã do novo bingo. Não fica no armário do hospital para a Juliana não pegar e brincar com ele, porque esse é para os adultos. A gente faz umas 2 vezes por ano, né? A gente sempre faz o bingo e aí a gente vai coletando, ganha coisas e a gente vai guardando. Ou coisas seminovas, ou coisas novas mesmo. Assim, seminovas que estejam muito, 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 muito no capricho, muito novinhas, né? Que a gente só dá presente bom. Tudo que a gente faz como se fosse assim, pra gente. Ai, eu usaria isso, né? Tá novo o suficiente para eu ficar feliz se eu ganhasse isso no bingo, então... Aí é o nosso crivo. E aí a gente faz, é uma festa, assim, né? Todo mundo sabe, porque a gente dá presente para quem completa uma fileirinha, para quem, enfim, a gente faz os presentes e a gente tem que levar sacolas, porque o pessoal sai carregado, né, de presente. E às vezes o pessoal pergunta, mas é gratuito, né? Claro, né? É totalmente gratuito. Imagina, no hospital a gente... vendendo cartela de bingo, não, né? Totalmente gratuito, é só pelo prazer de brincar e de distribuir presente. O bingo é um grande sucesso, assim, e também porque é todo mundo ali, todo mundo junto, e aí, claro, né, você ganha uma coisa, você começa a mostrar o que você ganhou, aí você fica de olho no outro prêmio, às vezes trocam, né, os prêmios, assim, é um momento, assim, de muita diversão, assim, só que eu não canto as bolas, tá? Eu só organizo, assim, a distribuição dos presentes. A Soraya, que é a irmã da Renata, na verdade, é a grande chefe de todos nós, né? Sim, né, Renata? Ela que manda, efetivamente. Tipo, Soraya fala e tal. E quero acrescentar ainda que a Soraya é sempre a preferida também dos enfermeiros, né? Queria dizer isso também. Que é assim, você vai lá, né, conversar com os enfermeiros, toda animada e tal. Eu juro, a primeira pergunta, e a Soraya não veio hoje? Juro pra vocês. Meu, a Soraya é querida, né? Por mais que a gente se esforce, acho que a gente nunca vai chegar lá, Ju. Não tem jeito, não tem né? Jeito. Queria que você falasse também quem quiser ser voluntário 2022, né? Que as coisas... então, a gente... Que horas são já? Eu quero falar uma outra coisa também, tá bom. 7h35. Tá, não dá tempo. Então, a gente está repensando como é que vai ser tudo isso, a gente ainda não sabe, né? Os hospitais ainda não estão totalmente abertos. Acho que ontem foi um bom sinal, assim, foi bacana, mas não é aquela festa como a gente fazia, e eu acho que por um longo tempo as coisas vão ser diferentes mesmo, né? A gente vai ter que ficar convivendo com essa pandemia, todo mundo de máscara, mesmo com vacina, né? Então, a gente está numa fase de repensar o que é possível fazer nessas condições, né? E o que dá para ser feito. Então, no funcionamento normal, a gente costumava fazer um curso de voluntário por ano, porque nossos voluntários também são muito fiéis e a gente trabalha com o mínimo possível, porque toda vez que a gente vai para o hospital, a gente pode estar carregando vírus, bactérias que a gente não sabe, né? Como todo mundo acho que aprendeu com a história da Covid não sintomática, né? Então a gente tenta levar o menor número de pessoas possível para dar conta ali, né? De atender bem todo mundo se divertir e tal, mas sempre um número reduzido. E a gente sempre já teve muito cuidado com isso, né? Se você acordou, é sua escala, mas você tá com dor de garganta, ou tá com o nariz correndo, tá com aquela tocinha, não vai, não tem problema. Avisa, a gente vai, compensa a tua falta, né? Assim, a gente te substitui, mas não vá porque as pessoas estão ali esperando cirurgia, as pessoas estão se recuperando da cirurgia. Você imagina, você tá na fila para o transplante, você pega uma gripe, você sai da fila. E se o órgão chega ali, né?
Como é que você... Poxa, você vai perder por causa de uma gripe que um voluntário, né, levou. Não tem cabimento isso, né? Então a gente está revendo como é que tudo isso vai ser feito, mas a gente tem as nossas redes sociais, né? Tem o contato por e-mail, que é contato@tempodebrincar.org.br, tem o Instagram, tem Facebook. Então, assim, é muito fácil entrar em contato com a gente. E a gente tem uma listinha de pessoas que estão esperando para fazer o curso de voluntário, e a gente precisa ver como é que vai ser essa atuação para saber se as pessoas vão se interessar, né, se elas estão de acordo com isso. Agora, não, eu queria voltar para a questão do jornalismo para crianças, né? Eu tenho que aproveitar, Ju, você aqui, uma mega especialista. Eu só quero falar dentro de brincar. Não vou deixar passar. Não, porque é interessante, né? Porque como a gente conversa muito, a gente fez alguns artigos juntas, né? Eu aprendi muito com você, aprendo muito sempre. E uma das coisas é isso, né? Puxa, como fazer jornalismo para as crianças ou falar das crianças sem escutar as crianças, né? Porque nosso modo de pensar, por mais que a gente fale, não, mas eu tenho filho, mas tenho sobrinho, mas eu convivo com criança, mas eu faço trabalho voluntário com criança. As realidades das crianças são muitas, né? Assim como de qualquer ser humano, né? As complexidades são muitas. E as reações das crianças são muito diferentes, né? Então, a gente, por mais que a gente conviva com criança, a gente tem a mentalidade de adulto. E você vai fazer uma reportagem falando sobre criança ou algum aspecto relacionado à infância, sem ouvir a criança, certamente tá pendente, né? Então, óbvio que a gente tem ali, né, e o jornalismo em geral, a questão do tempo, né, já é algo intrínseco, e com a criança você tem que ter essa disponibilidade para conversar, talvez o telefone não funcione, ela não vai te responder e-mail, porque criança não, né, não, os adolescentes já acham e-mail uma coisa muito careta, enfim, são outras formas de abordagem, né. E eu queria dar um exemplo prático, né, usando a ONG, e aí eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão da importância de se ouvir a criança, porque a Vandira, que é uma das nossas voluntárias, sempre conta que ela teve uma reforma lá no Encore e eles estavam reformando o andar dos adultos, então muitos adultos com problemas cardíacos, que estavam fazendo cirurgia ou esperando, enfim, estavam no mesmo andar da pediatria. E aí um dia ela estava sentada conversando com algumas senhoras que estavam ali, né, por causa disso, e as crianças estavam lá no meio também. E aí quando estava terminando o trabalho da ONG, naquele sábado, ela foi se despedir de um menininho, que devia ter acho que uns 6 anos, não me lembro exatamente a idade, e ele falou, segunda-feira eu vou fazer cirurgia. E super animado, porque ele ia fazer a cirurgia, né? Tá lá no hospital esperando fazer a cirurgia, porque ele faz a cirurgia para poder ir para casa logo. E aí as senhoras, né, começaram a falar para ele, olha, que Deus te proteja, enfim, desejando coisas boas, olha, coragem, força pro menino e tal. E o menino olhou e falou, é tranquilo, eu vou dormir, não vou ver nada. Então, assim, é óbvio, o ponto de vista da criança é completamente outro, né? Ela tá ali vivendo aquela mesma realidade ali dos adultos que vão fazer a cirurgia, mas a versão dela é diferente. Esse é o grande problema que a gente tem em todas as áreas do jornalismo. E a gente fez, acho que um dos trabalhos mais legais que eu fiz na minha trajetória acadêmica foi aquele artigo que a gente fez sobre a representação das crianças com cardiopatia nas reportagens televisivas. Assim, eu gostei muito de fazer aquilo, porque aquilo que a gente vê, que é o modo como as crianças reagem a essa situação, é muito vivo na gente, então a gente conseguiu contrapor isso a essa representação que a gente descobriu pela pesquisa, que é melodramática, que é bastante dramatizada, que explora muito o sofrimento. E essa reação desse menino para a Vandira está dizendo, olha, as crianças têm formas de resistência. Não quer dizer que ele não tem medo, que ele não sente insegurança, mas elas também, assim como nós, elas vão encontrando essas formas de enfrentar a vida, né? De passar pelos problemas, de seguir adiante. Criança é gente, né? É ser humano, e assim como toda a humanidade,
com exceção de algumas figuras, né? Tipo, quem está na presidência agora. Em geral, são muito sensíveis. E sentem os dramas, as angústias de viver. Mas a gente vai desenvolvendo os nossos modos de pensar nisso de modo diferente. Alguns têm, acho que, estratégias mais escapistas, outras menos. As crianças também são assim. Você tem criança que às vezes vai reagir de um jeito mais intenso e outras crianças que vão reagir como ele de forma mais positiva. Mas, em geral, a gente sempre desenvolve algum modo de conseguir lidar com aquilo, né? De enfrentar aquilo. E isso é totalmente esquecido pelo jornalismo, ou muito esquecido pelo jornalismo, né? As crianças são tratadas como seres que não enfrentam o dia a dia, que não percebem o seu cotidiano, as suas vivências, que não se percebem como seres. Tá me ouvindo? Que travou? Eu tô te ouvindo. Você Voltou? que travou para mim, então voltou. Mas talvez seja a minha conexão. A minha também não tá. Mas é isso, o jornalismo se esquece de perguntar para as crianças o que elas pensam das situações que fazem parte da vida delas. E às vezes até o jornalismo para as crianças faz isso, né? A gente tem muita matéria feita para a criança que não escuta a própria criança. Claro, nem toda matéria você precisa ouvir uma criança, mas não dá para fazer um jornal inteiro para criança, uma revista inteira para criança, sem ter pautas e você escuta a criança. Mas é essa ideia de que a criança não sente o mundo, não se vê como ser humano, não pensa sobre o que vive, que ela vive sempre de uma maneira alheia aos dramas, às alegrias, às vidas, às peculiaridades da vida humana. As alegrias não, né? Porque a gente, em geral, pensa nessa criança sempre como um ser alegre, é verdade. Principalmente na tristeza, né? E aí, assim, essa ideia de que se ela não se coloca como sujeito, ela não pensa sobre o mundo que vive, então ela não tem nada para dizer, nada que de fato signifique, nada que de fato interesse. O que ela vem trazer para a matéria, às vezes, é essa fala engraçada ou caricata. No finalzinho, né? De, o que você achou? Eu amei. Né? Alguma coisa muito... A gente percebe nas matérias que falam sobre crianças internadas que são os pais que falam por elas muitas vezes. Isso, estou usando essa pauta de exemplo, mas a gente tem situações como essa em diversas outras pautas envolvendo as crianças. Como se só os pais conseguissem falar com o repórter sobre a situação vivida, né? E a criança, sim, vai ter muito o que dizer e diferentes reações. Nem todas as crianças vão falar do mesmo jeito, assim como nós também não falamos sobre o mesmo jeito de uma situação vivida de modo conjunto. E isso reflete, só para terminar, um modo como o mundo se organiza, né, em que as crianças estão sempre submetidas aos adultos. A gente fala muito assim, hoje as crianças têm poder, ela manda em casa, ela manda na compra do supermercado. Ok, as crianças conseguem interferir mais no cotidiano das suas famílias do que no passado. Mas quem é que dá as cartas no mundo? Quem é que está na política? Quem é que está dirigindo setores econômicos? São os adultos. Ninguém pergunta para a criança como ela quer que a cidade em que ela vive seja. Ou a escola. Claro que a gente tem modelos mais democráticos, participativos da escola, mas quantas vezes a gente pergunta para as crianças sobre a escola que elas gostariam de ter? Ou as brincadeiras que elas gostariam. Por isso que na ONG, uma nossa preocupação grande é isso, assim, é dizer para a criança, a gente está organizando essa brincadeira aqui com vocês. Né? Faz sentido? Vocês gostam? A gente não obriga as crianças a brincarem. Às vezes a gente tem atividades coordenadas, mas muitas vezes um voluntário vai brincar sozinho com um menino que não quer participar daquilo. Por N razões. E a gente tenta também, nesse trabalho da ONG, respeitar essa autonomia, né, da criança. E conversar com ela, e não evitar os assuntos que ela queira tratar. Normalmente ela não vai querer falar da doença, porque ela já está falando sobre aquilo tantas vezes, né? Ela quer falar sobre outras coisas. Então a gente procura acolher. Essa questão, né? Ela quer fugir desse olhar de, eu sou um coitado, né? Que a gente viu justamente nesse artigo, né? Que os adolescentes falavam,
Ah, mas como é que sai tirando foto, né? E eu não autorizei. Tá bom, minha mãe autorizou, mas eu não quero que saia foto minha careca, né? No caso era um estudo também sobre, tinha os pacientes com câncer, né? Então, É, assim, é esse olhar que a gente lança para a criança, para o adolescente, como se fosse a gente determinasse o que a gente gostaria de saber e o que a gente gostaria que eles fossem, né? Então, assim, você está no hospital, fica aí quietinho que eu vou te explorar como um ser coitado que precisa de cuidados. Você não tem escolha, eu vou botar sua foto porque isso vai trazer muita audiência para mim. Né? Tanto que a gente é é, muito chato com essa questão de foto da ONG, porque a gente evita colocar foto, a gente, quando coloca, seleciona muito a foto para não expor a criança, para justamente não gerar isso, e sempre com autorização do hospital, sempre com autorização dos pais, né? É uma questão muito séria essa questão da imagem. E uma outra coisa que me veio à mente quando a gente fala disso da criança, né? Como a gente idealiza o que a criança deseja, o que ela deve ser, sem perguntar para ela. Foi aquele outro trabalho que a gente fez, aquele outro artigo, analisando a revista que era para crianças, né? Que tinha uma para sessão mim, ali de compras com sapatos de centenas de reais, maquiagem de adulto, né? Que foi uma coisa muito estranha que a gente viu e a revista realmente tanto não ouvia criança, não fez sucesso, fechou. Acabou no segundo número, né? não foi para frente um projeto que morreu. Poderia ser bem interessante, né? Mas e é importante que a gente fale que a responsabilização não é nas pesquisas, nos artigos, nas reflexões que a gente faz, a gente não responsabiliza os sujeitos produtores, os repórteres. Não se trata disso, né? Se Sim. trata de algo maior, em primeiro lugar, que é esse modo como a sociedade enxerga as crianças e, num segundo momento, a linha editorial, o projeto de marketing, tem muita coisa aí em questão. Porque Toda a o que a gente lógica, né? Enfim, não é o é, jornalista em si, o repórter né, que decidiu que não vai fazer desse jeito. Às é, vezes ele decide que ele não vai ouvir porque, não, dá mais trabalho, eu vou falar com a mãe, né? é. Mas o que a gente tenta mapear é que esse processo tem início, claro, nessa visão macro sobre a infância, mas também está muito presente nos cursos de jornalismo, quando a gente não oferece disciplinas em que a gente estimule os alunos a ouvirem crianças e adolescentes, e também os idosos, se a Cintia estiver vendo, lembrei do trabalho dela. Jornalismo fala muito com faixa adulta, né? Jovens e adultos. E todas as pautas que eu, por exemplo, fiz na faculdade, em geral, era para escutar pessoas adultas. Eu não me lembro de ter feito uma pauta abordando terceira idade e as crianças foi por conta do São Remi. Por quê? Quem é que manda no mundo? Quem é que é força Sim, produtiva? é o homem Né? branco dos 30 aos 40, né? Cis, enfim. É isso. Então tem esse lado, né, dos cursos de jornalismo não prepararem, do jornalismo profissional repercutir também essa visão macro sobre as crianças, e aí também elas aparecem sem poder de ação. A gente diz que as crianças são sujeitos de direito, elas aparecem sem esse viés, né? Elas aparecem sempre como sujeitos subordinados, protegidos, sim, mas sempre sendo alvo de um cuidado, de proteção, de provisão, mas nunca como sujeitos de ação que falam sobre si, falam sobre o mundo. E o que a gente percebe com as pesquisas é que a gente precisa, então, alterar várias áreas da sociedade para que a gente consiga trazer essas crianças com mais representatividade e mais voz, poder de ação no jornalismo. Claro que eu acredito que o jornalismo, ao fazer isso, ele contribui para que essas outras áreas da sociedade também se modifiquem. Mas a gente sabe que é preciso, quando a gente fala de infância, a gente precisa atuar em diversas frentes. Claro que, como comunicadora, o meu foco é esse, mas eu sei que as batalhas são grandes. Então, a gente precisa, por exemplo, em atendimento hospitalar, também
muitas vezes a criança não é tratada como sujeito de direito em atendimentos médicos, né? Muitas Não, é vezes aquela coisa que também, tem UBS que não tem nem pediatra, né? Enfim, exatamente, que é um direito né? dela, enfim. Ou o médico não explica para a própria criança, né, o que está acontecendo, e aí cabe aos pais, que às vezes também não estão compreendendo bem o que está acontecendo, então o médico sempre Ou se não reporta. sabem, né, assim, o direito da criança de saber, né, o que vai acontecer com ela, de que forma ela vai ser manipulada, né, enfim. Então a gente sabe que o jornalismo é um vetor importante, mas que essa batalha ela tende a acontecer em vários aspectos dessa vida das crianças e dos adolescentes. Então a escola, também na política, a gente precisa envolver as crianças nas decisões políticas, decisão sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país. Há vários modelos interessantes, né? Conselhos municipais com crianças, por exemplo, atuando em prefeituras. A gente tem muita coisa que poderia ser feita. Então, Então, essa é um só para pouco deixar claro a até o bandeira. posicionamento aqui também, Ju, o que a gente está dizendo não é que a criança tem que ser o ditadorzinho, né? Não, Não, não é isso que a gente está querendo dizer, vamos deixar bem claro. Não é a criança que vai mandar nos pais, então eu vou dar voz para a criança e ela vira, né? Que é o que a gente tem visto muito acontecer também, né? Essa ditadura sim, que as crianças, enfim, que elas só perdem também com isso, né? O que a gente está dizendo sim. é que a gente tem que ouvir as crianças, permitir que elas tenham as escolhas também, que elas participem desses processos, né? Uhum, Para que elas entendam o que acontece com elas, para que elas possam dizer o que elas sentem, né? Enfim, tenham elas sejam sujeitas, né? Enfim, do jornalismo, sejam sujeitas da sua própria história. Porque às vezes as pessoas é, confundem, né? sim, porque quando a gente fala dessas questões, a gente está falando num nível macro, sociológico, a gente está falando das relações interpessoais, as decisões da família. O que a gente tenta aqui é dizer como essa criança deve ser incluída como cidadã, né, nas diferentes experiências dela do cotidiano. O que a gente tem muitas vezes hoje, nessas realidades das famílias, em que o trabalho chama muito, o trabalho nos suga muito, e esses pais às vezes têm pouco tempo para ficar com as crianças, e aí, é claro, se sente essa dificuldade, né, de tentar dialogar e negociar com as crianças, e muitas vezes né, a gente sabe como o sentimento de culpa nos faz muitas vezes, né, ser muito mais permissivos com as crianças do que as próprias crianças esperam, né, falando desse movimento de educação familiar, criação de filhos, né, os pais têm uma função muito importante de ajudar a criança a entender as regras de socialização, né, do que o que é esperado, né, no nosso mundo, na nossa sociedade, no nosso condomínio, no nosso prédio, e também ajudar a criança a entender como certas regras não fazem sentido, como a gente pode talvez pensar em outras regras, né? E aí, essa é uma esfera em que a gente às vezes tem menos esse diálogo, menos essa conversa, essa negociação, né? Uhum. Nos estudos sobre a infância a gente fala muito disso, dessa importância da mediação, que é o que a gente entende, né, que é o papel dos pais, dos responsáveis, né, do adulto, como a gente diz assim, o adulto que cuida de você, porque a gente está pensando também em diversos modelos de família, que é esse mediador, né, entre a criança e outras situações que as envolvem, né? Então você dizer para a criança, olha, aqui você não pode fazer isso porque isso aqui vai causar tal coisa, né? A criança precisa desse apoio, né? E é diferente de achar que a criança não precisa falar sobre o que sente nenhuma hipótese, né? Então, Sim. nenhuma mediação autoritária, né, que corta qualquer tipo de conversa, e nem algo Tem que uma. também não faz esse processo, né, de estabelecer junto com ela alguns limites que são importantes para a vivência em sociedade. Exatamente. E cortou?
Ou você conseguiu me ouvir? Não, ouvi. Eu tenho Tem uma mais uma última pergunta aqui, pergunta. mas acho que você praticamente respondeu, né? Como o jornalismo infantil poderia contribuir para que ações como as da ONG fossem pautadas na mídia, pensando também, na verdade, na variedade de infâncias como essas nos hospitais, né? Acho que eu tô Acho que olhando você aqui também. abordou. Uhum. Diga-me, qual a sua Agora que eu tô vendo. pergunta? Você não cuida só da ONG, você faz um monte de coisa. Como é que você consegue lidar com tudo isso, né? Você é mãe da Vitória, que ainda não apareceu aqui na nossa conversa, mas eu não vou deixar de Não vai mencionar a deixar de citar? Vitória. Não, faz um monte de outras coisas, tem uma empresa muito bacana com a Karen, que eu acho que estava por aí também. Queria que você falasse um pouco dessas outras atividades, como é que você dá conta de tudo isso? Bom, neste momento, você me perguntar isso, eu só posso te dizer que eu tô louca pelo dia 24 de dezembro, para poder descansar Tem Natal. entre Natal e Réveillon. Mas eu gosto muito, né, assim, de escrever. Eu falo que assim, eu e a Karen, né, a gente trabalha muito com organizações, principalmente da área ambiental, não só da área ambiental, socioambiental, mas a maioria dos nossos clientes acaba sendo da área ambiental. E a gente fala que o que a gente faz não é jornalismo, porque é uma comunicação interna, normalmente, né, uma comunicação empresarial, digamos assim, né, ainda que voltada para as organizações, uma comunicação oficial, mas a gente usa as técnicas do jornalismo, né? Então, entrevista, interação, né, por essa entrevista, promover esse diálogo aprofundado, que eu não consigo deixar de fazer isso. Então, eu me sinto muito feliz nesses diversos papéis, assim, Tá embora travando. até uma amiga minha falou, nossa, eu tenho muito orgulho de você, porque como você faz? Você tem, né, tem a ONG e tal. Eu falei, não tenho orgulho, é falta de noção mesmo, eu vou assumindo e vou fazendo. Travou para mim um pouquinho, mas acho que deu para ouvir. Tá me ouvindo agora? Tá travando um pouquinho para mim. Não, você eu tô ouvindo bem. Temos 2 minutos. Quer encerrar? É isso, eu quero agradecer aqui a oportunidade, agradecer a Rosane, todo o Midiato, agradecer a Ju. Eu estou bem afastada das minhas, dos meus pratinhos de pesquisa, né? Mas é sempre um prazer enorme estar junto com o Midiato sempre que possível e batendo esse papo com a Juliana, então, que é minha amiga, que é a da ONG, né? E a gente tem tanta história para contar juntas, foi um prazer e uma honra enorme encerrar o ano das lives do Midiato. Puxa vida, é muita honra. Eu também queria agradecer bastante ao convite da Rosana. É muito especial aqui falando com a Renata, encerrando o ano com ela. A Renata não só é uma das minhas amigas mais queridas, com quem eu falo sobre tudo, mas também é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Ela sabe disso, porque eu já falei isso muito para ela. Essa mulher tem muitas qualidades e eu sempre falo isso. Viu, Fabiano? Marido da Renata, estou aqui dizendo. Filho, Ai, que bom que vai ficar valoriza. Eu sei gravado. que ele valoriza. Eu sei que ele valoriza muito, mas eu adoro o Fabiano também, brinco muito com ele. E aí eu convido todo mundo a conhecer o trabalho da Tempo de Brincar. Esses trabalhos aqui de pesquisa que a gente falou estão todos online também, estão no site do Midiato, a gente publicou bastante nos livros, nas coletâneas do Midiato. E eu acho que a gente, em 2022, vai desenvolver outras coisas também bacanas na ONG, nas pesquisas e tomar mais cafés presencialmente, né? Que a gente está Por precisando favor, também. Todos sem nós. dúvida. Vem Obrigada, quarta gente. dose, quinta dose, sétima dose da vacina, qualquer A gente vai coisa. tomando. Estamos à disposição. É isso. E olha, não fomos derrubadas. Muito bem. Ótimo. Obrigada, Estava gente. Obrigada por quem acompanhando. assistiu também. Obrigada, Ju, pelo papo, adorei. Bom Natal. Eu também. Bom Natal Bom para todo Natal para mundo, bom fim de todos. ano, esperança, né?
para 22, que seja um ano melhor, todo mundo está precisando disso. E que a gente possa fazer mais Fala do hospital, Rosana. ações. Sim, quem tiver um terreno, quiser doar um terreno para a gente fazer um hospital de transição para a ONG, é o nosso sonho, que é um hospital que as pessoas não precisam de grandes cuidados, mas que ajuda muito, né, para quem não tem home care, esses pequenos cuidados de passar sonda, enfim, seria um hospital antes de ir para casa, né? Você não precisa de um hospital tão complexo, mas você não pode ir para casa porque precisa de algumas coisas. Então, é um hospital de baixa complexidade. Aí a Rosana sempre gosta que eu faça meu apelo, porque de repente tem alguém vendo, tem um terreno aí disponível, e pode ceder para a gente fazer o nosso hospital, seria muito bem-vindo. A gente não precisa de nada muito complexo, porque, como falei, é um hospital de transição, mas que ajudaria muitas crianças e muitas mães. Então fica o meu pedido de Papai Noel. Aí, olha, que incrível. Esse é o grande projeto da ONG, que é um dia a gente poder, nós mesmas e mesmos, que temos homens também, trabalharmos com esses pais num ambiente próprio, né, que aumente a rede de assistência para essas pessoas também, que às vezes, muitas vezes vêm de outros lugares, mas às vezes mesmo na cidade, né, Renata? O pessoal às vezes mora muito longe do INCOR, muito longe mesmo, né? São Paulo é gigantesca. Então seria, e vai ser, né, vai ser um espaço muito importante para as crianças e para os pais. Então, algum milionário, ou alguém que ganhou uma herança, né? Alguém que tem uma Não, e casa, você vai deixar uma Pix, herança, vai né? dar briga na família. Você sabe, os seus filhos vão brigar por causa disso. Então evita isso, evita a Então, confusão na família, doa, né, pra gente fazer um hospital de transição, de cuidados paliativos, enfim, a gente aceita, né, Ju? A Fernanda fica a aí, Fernanda, que é né? a Para outra fundadora da ONG, ela já tem até o projeto da fachada. Travou. Voltou. Você falou da Voltou? Fernanda. Então, eu tava falando que a Fernanda tem até o projeto Voltou. da fachada do hospital. Não te ouvi. A Fernanda? A Fernanda já tem até o projeto da fachada do hospital. Já? Olha, esse eu não conheço. Ai, preciso ver. Então, Não. gente, a Rosana vai deixar o Pix, por favor. Valeu, Bem, gente. Muito obrigada por tudo. Pela beijo para conversa, todo foi ótima. mundo. Obrigada. Eu espero conseguir salvar a live e não perder o vídeo. Edu, eu vou tentar, prometo. Beijo, gente. Bom fim de ano. Beijo, bom final de ano para todo mundo. E agora, estou tentando encerrar de modo a. Eu tô quietinha, não sei o que fazer. É, eu estou morrendo de medo de. Tá pronto já, a Rosana falando. O meu medo, né, de não salvar o vídeo como eu gostaria. Então, pera. Beijos a Beijo. todos. Pera. Beijo.